Então, hoje estou querendo falar com vocês sobre a questão das mentorias. E a mentoria, para nós que fazemos isso e já temos alguma experiência, é uma verdadeira arte. Em um programa de mentoria está, sobretudo, a utilização de dois trinômios que nós procuramos aplicar de uma forma inteligente às diversas situações. Então, o primeiro trinômio é da arte do bem pensar e o outro trinômio se refere à arte do bem fazer. Então, o bem pensar, o modo lógico, o modo acertado, o modo coerente de pensar, o bem pensar, e o outro trinômio que nós trabalhamos conjuntamente é a capacidade de bem fazer as coisas, do fazer bem feito. Então, já temos dois âmbitos bastante interessantes para o entendimento de como funciona, como deve desenvolver uma boa mentoria. O primeiro âmbito, que se refere ao pensar bem, ou bem pensar. E o segundo âmbito é o âmbito do fazer, então do bem fazer, dos aspectos técnicos, das habilidades convenientes para desenvolvimento das nossas tarefas. Esses dois âmbitos supõem o desenvolvimento de três qualidades ou competências ou subâmbitos dentro do bem pensar e do bem fazer. Então vamos trabalhar e valem essas três dimensões, que é uma trilogia que nós procuramos trabalhar. No caso do bem pensar, o primeiro ponto dessa trilogia é ensinar a pensar. O segundo ponto ou aspecto é pensar, fazer as pessoas pensarem. Então, fazer pensar. Primeiro aspecto, ensinar a pensar. O segundo aspecto, fazer a pessoa crescer em capacidade cognitiva e de pensamento e de análise prudencial. Então, segundo aspecto, fazer pensar com autonomia. E terceiro aspecto, deixar pensar. Esse deixar pensar está no âmbito da autonomia que adquire a pessoa fazendo o seu voo solo. Outro trinômio dessa arte que está dentro do âmbito do bem fazer, isto é, do tecnicamente bem feito, da habilidade em fazer, dessas soft skills necessárias para o desenvolvimento de qualquer capacidade, em qualquer âmbito. Então, esse trinômio, na arte do fazer, também utilizando as três subdimensões, ensinar, fazer e deixar. Então, está o ensinar a fazer, o fazer as pessoas terem iniciativa, então o fazer, e deixar as pessoas com autonomia para fazer, então o deixar fazer. Então, combinação de pensar e fazer bem, então é a notoriedade, a capacidade, a aquisição do domínio de desenvolvimento da habilidade de pensar e o desenvolvimento do domínio ou habilidade técnica, techné, do fazer. Cada uma dessas operações, tanto no pensar como no fazer, então nós temos aí o aspecto reflexivo e o aspecto técnico da execução, então reflexão e ação, pensar e fazer, compostas de três dimensões cada uma do crescimento que o mentor deve procurar desenvolver compartilhando experiências e sabendo conduzir essas conversas, essa capacitação de tal maneira que o mentorado vá elaborando as suas próprias experiências, as suas próprias reflexões para o seu desenvolvimento pessoal. Então, três dimensões em cada um desses elementos do bem fazer e do bem pensar, portanto, conhecimento e reflexão e também a execução. Então, é necessário que o mentor, junto com o mentorado, compartilhem esse método do
é ensinar a fazer e ensinar a pensar. O segundo aspecto, o fazer pensar e o fazer agir ou fazer fazer. E a terceira dimensão, o deixar pensar. Então, uma autonomia. Deixar pensar é dar elementos do pensamento livre para a tomada de decisão, segundo alguns casos, algumas dimensões, que o próprio mentor tem que procurar provocar com o seu mentorado. Então, o deixar pensar e o deixar fazer. Então, todos nós podemos melhorar, junto com um mentor experiente, essas dimensões, tanto do fazer como do pensar, tanto da ação como da reflexão, de uma forma bem feita. E essas três dimensões muito importantes, o deixar fazer, o ensinar a fazer e o fazer fazer. Então, para nós, temos que, na orientação de uma mentoria, nós temos que encaminhar para essa dimensão do pensar bem, ou do bem pensar, e o do bem fazer, conjuntamente com essas trilhas que nós costumamos falar, de bem pensar como o do bem fazer, com cada uma delas do ensinar, do fazer e do deixar. Para isso, nós necessitamos, para as diversas condições da vida e maturidade do mentorado, algumas recomendações chaves. O mentor, e isso serve para todas as faixas de idade, todas as condições profissionais, o mentor deve ter condições de dar conselho oportuno, estímulo oportuno e o apoio oportuno. A mentoria, ela deve ter em conta as experiências anteriores do mentorado, experiências que já foram vivenciadas até aquele momento, porém, é necessário uma reflexão, é necessário adquirir conhecimento a partir das próprias experiências. Isso tem toda uma estratégia de aproveitamento dos conhecimentos e experiências anteriores do mentorado. Portanto, o bom mentor, ou o mentor que está treinado e capacitado para isso, deve descobrir quais são as potencialidades do mentorado, quais são as suas forças, quais são as suas lacunas, quais são as suas debilidades. Deve conhecer também e avaliar quais são as oportunidades e ajudar o seu mentorado através de alguns testes, através de alguns questionários, de algumas conversas, quais são as novas oportunidades, as oportunidades que podem ser utilizadas e aproveitadas com as suas próprias forças. Então, ensinar ou ajudar a pensar em como tirar partido, conectando forças pessoais com aqueles campos que são oportunidades, ou mesmo assim, descobrindo lacunas, suprir essas lacunas e ajudar o mentorado a desenvolver estratégias para evoluir em relação a essas lacunas. E também o mentor, além de ajudar a minimizar essas debilidades ou ajudar a desenvolver habilidades de suporte que dão apoio para aquela área tão necessária para a vida do seu mentorado, também deve conseguir descobrir naquelas atividades que não são novas, são as mesmas atividades e já conhecidas, porém o mentorado deve desenvolver uma maior responsabilidade, um maior domínio de situação, portanto um aprofundamento e um crescimento nessas soft skills, nessas habilidades. Então o processo de mentoria exige equilíbrio emocional. Então, no processo de mentoria, o mentor deve ser capaz, por exemplo, na formação de sucessores, na formação de pessoas para cargos mais importantes dentro da organização, conseguir estratégias em conjunto com o seu mentorado de desenvolvimento de equilíbrio emocional, o exercício de competências técnicas que tenham alto impacto no resultado dos seus mentorados. É como se fosse aquela pessoa, aquele jogador de futebol experiente, porém chega um momento que é preciso bater um pênalti decisivo.
e nesse momento é preciso um equilíbrio emocional, é preciso uma capacidade de domínio de situação em que exige treino, capacitação, desenvolvimento e uma experiência e uma prática orientada para essa atividade. Então, as tarefas de mentoria, elas, em geral, pela minha experiência, elas variam num contínuo, isto é, não de uma forma binária, de uma forma ou de outra, mas é preciso saber o ponto certo para o desenvolvimento do seu mentorado. Então, podemos pensar num primeiro eixo em que nós situamos desde esse eixo contínuo, desde uma menor até uma maior maturidade no aspecto humano, cognitivo e experiencial. Então, o primeiro eixo, vamos dizer assim, esse eixo horizontal, é o eixo da experiência, da maturidade, maior ou menor, no aspecto humano, de vivências, não só uma pessoa que vivenciou, mas também pessoas que têm a habilidade de tirar conhecimento e buscar conhecimento das suas próprias, conhecimento construído a partir das suas experiências, refletidas de uma forma prudencial. Então, no eixo que nós estamos chamando aqui horizontal, de maturidade humana, cognitiva e experiencial ou vivencial. Esse é o primeiro eixo, de maturidade maior ou menor. Uma pessoa pode estar começando como executivo ou pode estar muitos anos já como executivo, mas pode ter outros tipos de debilidades ou dificuldades ou desafios. E num eixo vertical, num eixo distinto desse, então que vai formar uma área contínua que o mentor deve saber como trabalhar os seus mentorados, em função da sua maturidade humana, cognitiva e experiencial, saber posicionar se é uma atuação como mentor mais diretiva ou mais de aconselhamento ou muito mais de apoio maior, o apoio maior ou menor em função desse domínio de maturidade, desse domínio cognitivo, esse domínio das experiências. Então é evidente que uma pessoa pode ter muito pouca idade, 30, 35 anos, por exemplo, e já ter, pela sua reflexão, pelas suas experiências e pelas lições que tirou dos seus fracassos e também dos seus sucessos, sabe trabalhar de forma prudencial em situações novas, sabe aplicar conhecimento adquirido para situações novas. Então, a mentoria necessita de ter, então nós mentores temos que ter uma abordagem contingencial. E isso é preciso muito tempo de experiência. E digo experiência sendo de coisas de 20, 30 anos de experiência lidando com a formação e desenvolvimento de pessoas em todos os níveis. Então, a abordagem contingencial, desde uma ação mais orientadora da parte do mentor, a outra mais diretiva devido à inexperiência ou os começos de uma nova atividade, uma atividade inovadora. E no outro eixo mais ou menos autônomo, de maior ou menor respaldo. Então nós já temos aqui o quadro que nós, mentores, devemos elaborar para os seus mentorados. Então, mentor e mentorado estabelecem um contrato tácito de mestres e aprendizes, porque também nós, como mentores, nós aprendemos muitíssimo, mas muitíssimo mesmo, com os nossos mentorados. Então, está aí a nossa atividade muito importante para o desenvolvimento cognitivo, vivencial e de habilidades, soft skills dos nossos mentorados. Então, mestres e aprendizes que se complementam nessa função de mentor e mentorado. Então, o mentor tem que ter, ou deve se capacitar ou ter a experiência de ganhar essa arte de construir ou de ajudar a construir com o seu mentorado das experiências que este tem, ou porventura provocar novas experiências, de tal maneira que o seu mentorado seja capaz de adquirir esse savoir-faire, essa facilidade de adequação, de tomada de decisão para novas situações. Então, o mentor tem que ter uma capacidade
que eu chamaria de uma narratividade, uma capacidade de reflexão e ajudar a refletir, uma narratividade vital do sucesso e também uma narratividade, uma explicação narrativa de como tirar dos sucessos do seu mentorado ou dos fracassos, e muitas vezes dos fracassos dos seus mentorados, fazer com que haja uma reflexão para que surja daí um conhecimento prudencial aplicável às situações futuras, situações novas ou situações, ainda que não sejam novas, mas que exijam uma maior acuidade, um maior domínio de ofício. Então, tirar maiores lições do sucesso inesperado e também do insucesso ou do fracasso inesperado. Então, o mentor tem que ter essa arte, essa capacidade de induzir ou indutiva da reflexão dos seus mentorados. Então, isso a experiência nossa tem mostrado, há uma ciência para saber lidar com os receios dos mentorados para dar passos em momentos em que há insegurança, em momentos de muita mudança. Então, aí está a grande habilidade ou arte do mentor com os seus mentorados. Então, o processo é um processo dialógico de construção do bem pensar e do bem fazer, fruto do quê? De um saber experiencial ou vivencial, que é vital no processo de crescimento, de sabedoria do seu mentorado e de conhecimentos prudenciais. O mentor precisa ter um domínio na arte de conduzir esse processo, de ajudar o seu mentorado a assimilar conhecimentos, experiências anteriores melhor refletidas e aplicar esses conhecimentos valiosos de todas essas vivências ou experiências negativas ou positivas nas situações atuais e que está vivenciando o mentorado, seja para uma nova atividade, uma atividade inovadora, uma atividade de maior risco, ou aquela que já é melhor conhecida, porém que exige maiores responsabilidades, que há maior possibilidade de risco nas suas tomadas de decisão. Então, o mentor deve saber ajudar o seu mentorado a assimilar e aplicar conhecimentos valiosos das experiências negativas e também das positivas. Necessita também ser indutor e saber aplicar ideias, conceitos, princípios, ajudar o seu mentorado a estabelecer quais são as ideias, os conceitos, os princípios aplicáveis às circunstâncias que são mutáveis, daí a necessidade de uma mentoria que tenha esse caráter contingencial, isto é, o mentor deve ajudar o seu mentorado a escolher nesse contínuo, que nós chamamos desse primeiro eixo, esse eixo da experiência, maior ou menor, da cognição, do aspecto cognitivo maior ou menor, de conceitos, de princípios, de leituras e também de reflexões. Esse é o primeiro eixo, com o tipo de atividade, o tipo de trabalho ou habilidades necessárias, mais adquiridas ou menos adquiridas. Nesse contínuo é preciso estabelecer uma conduta mais diretiva, uma conduta mais de apoio, uma conduta mais reflexiva, uma conduta de fazer pensar. Então, o ensinar a fazer, o deixar fazer, o fazer fazer, ou o ensinar a pensar, o fazer pensar, ou deixar pensar, tudo isso tem que estar muito bem pensado, como uma arte que só se consegue realizar com muitos anos de experiência de mentoria em todos os níveis. E também tendo uma formação, no caso, eu tenho me utilizado muitíssimo no meu doutorado em educação, que ajuda muitíssimo, porque fiz um doutorado em cognição, desenvolvimento humano e aprendizagem. Isso nos dá, enfim, qual é o termo médio, o ponto mais álgido, mais elevado, para aplicar as estratégias necessárias para o desenvolvimento do mentorado. Então, além de provocar a iniciativa para que o mentorado adquira a suficiente reflexão sobre as suas experiências e novos conceitos, novas abordagens, adquira uma nova bagagem combinada,
As experiências já agora refletidas através da mentoria, porque pode-se aprender muito com sucessos inesperados ou fracassos inesperados da vida anterior, das experiências anteriores. Isto tudo vai ser a base de uma mentoria que podemos dizer que é um processo de mentoria em que há um maior impacto, um impacto mais positivo nos resultados na atividade futura do mentorando. Então nós temos aqui umas linhas interessantes que se apoiam em uma sólida base cognitiva e também de desenvolvimento dessas habilidades, soft skills necessárias para o desenvolvimento humano, pessoal e profissional.